Amém. Boa noite. Quem sentiu calor hoje, diz amém. Glória a Deus. Calor. Bom estar num ambiente com ar-condicionado, né? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Graças a Deus, Deus tem nos dado condições de estar num ambiente com esse ar-condicionado, bem fresquinho. Mas que o fogo do Espírito Santo aqueça teu coração nessa noite e você saia daqui incendiado, e aonde você colocar as suas mãos, colocar a planta dos seus pés, no seu trabalho, na escola, na sua família, aquele lugar seja incendiado pela glória de Deus. Amém? Estou com essa disposição, né? Essa semana foi uma semana de muita expectativa para nós, porque Deus tem falado coisas profundas no nosso coração. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus falou comigo essa semana. Quero falar sobre recomeçar. É um tema sempre atual. Fato é que recomeçar, ele precisa estar no nosso dicionário. Deus recomeçou muitas vezes, nós recomeçamos tantas outras vezes, e eu creio que Deus, ele quer recomeçar com algumas pessoas aqui nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Abra a tua Bíblia, ligue a tua Bíblia. Vivemos em dias cada dia mais modernos. Que a palavra do Senhor possa incendiar o teu coração, como as canções que nós cantamos ainda agora. A vontade que eu tinha era de seguir ministrando, mas eu creio que um dia, lá na glória, nós iremos cantar santo, 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 de maneira incansável, de maneira interminável, para toda a eternidade. Amém? João capítulo 3, a partir do versículo 1, é um texto bem conhecido, porém eu creio que existem algumas verdades que precisam ser ditas nessa noite. Esse que vos fala é vítima dessa palavra, vítima não é, mas é alvo dessa palavra também. Não me isento em nada daquilo que eu estou ministrando aqui, pelo contrário, me sinto totalmente envolvido com a palavra e creio que Deus tem algo a falar no teu coração. A partir do versículo 1 diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Repita-se comigo, de noite. Amém, deixa que eu sigo. E disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Versículo 3, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Para a gente ter uma contextualização histórica e social sobre esse fato, o ocorrido acontece em Jerusalém, capital mundial da fé. Jesus estava ensinando com sinais e maravilhas, com uma notoriedade, com uma capacidade intelectual jamais vista até então, com uma ousadia impressionante, a ponto de confundir a religiosidade da época. Jesus confrontava a religiosidade, aquele sistema caído de Israel, com a sua intrepidez, com a sua ousadia. E Nicodemos, que era um líder entre os judeus, um fariseu, um doutor da lei, um homem de uma bagagem profunda, com uma história construída com anos de dedicação ao Torá, que é os 5 livros da lei, de Gênesis, Número, Levítico e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros da lei, eram os 5 livros da Torá. Então era a base da
lei, a base étnica e social de Jerusalém. E Nicodemos era um doutor dessa lei. Ele conhecia profundamente as Escrituras, a Torá. Um homem de uma idade avançada, até porque para alcançar o posto que ele tinha alcançado dentro daquela esfera entre os fariseus, era necessário não só ter uma carga de conhecimento teológica, mas também ter idade, ser experimentado. Porém, ele entra numa crise ao se deparar com um jovem rabino chamado Jesus. Um jovem, como eu falei anteriormente, com uma capacidade intelectual absurda. Um psicólogo, psicanalista, Augusto Cury, ele chega a descrever Jesus como alguém que jamais passaria no imaginário humano. Portanto, Jesus existiu. A mente humana não seria capaz de criar um herói como Jesus. Portanto, ele existiu. Fato é que Nicodemos se depara com esse homem, com esse jovem, com essa capacidade extraordinária de transmitir a palavra com sinais e maravilhas. E esse Deus, Ele está aqui nessa noite, amém? Ele está dentro de mim, está dentro de você, está sobre a nossa nação, e nós cremos que Deus vai fazer algo forte na nossa nação, porque dentro de nós habita o poder dos poderes. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, dentro de você habita o poder dos poderes. No meio dessa crise existencial, Freud chega a dizer que o homem é um universo em crise. E Nicodemos estava diante dessa crise, diante de um dilema que na sua análise teológica era inconcebível. Como um jovem de 30 anos era capaz de confrontar um sistema tão arcaico, tão antigo. Como um homem com uma capacidade tão novo tinha a capacidade de curar enfermo, de fazer o coxo andar, de fazer o cego ver, de homens endemoniados serem libertos do cativeiro. E Nicodemos, na sua perspectiva teológica, ele não conseguia conceber isso. Ele não conseguia entender que Jesus tinha essa capacidade. E ele foi até Jesus. Só que existe um ponto de reflexão nessa ida de Nicodemos até Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi a Nicodemos de noite. Esse ir à noite, ele tem um sentido, ele tem um objetivo. Nicodemos, apesar de reconhecer que as virtudes de Jesus eram vindas de Deus, ele preferiu ir até Jesus escondido. Ele foi à noite porque ele sabia que se fosse de dia, poderia causar um escândalo no meio religioso e social da sua época. Talvez as pessoas pensassem, mas como? Um rabino, um homem, um doutor da lei, um maior entre os judeus, foi ter com um jovem. Então Nicodemos escolhe uma hora noturna e vai até Jesus. E nessa ida até Jesus, ele abre o seu coração. Ele se confronta com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nessa sua crise existencial, apesar dessa crise, apesar de saber que Jesus era o que era, a soberba e a arrogância
e a sua vaidade fizeram com que ele se escondesse. Ele não queria mostrar para ninguém que, de fato, ele estava reconhecendo publicamente que Jesus era o Messias. Precisamos entender que, se queremos experimentar um tempo novo de Deus em nossas vidas, precisamos nos esvaziar do orgulho, da soberba, da vaidade e da autoproteção. O ser humano, em sua origem, ele é vaidoso. O ser humano, em sua origem, ele é soberbo. Tanto é que, quando Adão pecou e ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. E essa genética adâmica, ela passou a todos os homens. Ninguém precisa ensinar uma criança a se esconder quando ela erra. Meu filho nem tem nem 5 anos, mas quando ele apronta, ele se esconde. Por quê? Porque está na nossa natureza a necessidade de esconder dos nossos erros. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. É impossível alguém experimentar um tempo novo de Deus se não for totalmente sincero e transparente. E naquela ocasião específica, Nicodemos não estava sendo esse homem. Ele procura Jesus à noite. Há uns anos atrás, eu li um livro intitulado Arrependimento de Obras Mortas, e o autor desse livro, ele descreve uma palavra muito interessante. Ele fala sobre sinceridade. Na Grécia Antiga, os gregos, ao interpretarem um personagem, eles pintavam o seu rosto com uma cera. E dessa forma, eles imitavam um determinado personagem, seja ele triste, seja ele alegre. Então, todas as pessoas que estavam sem a cera, elas não estavam interpretando ninguém. Portanto, a palavra sinceridade vem disso, sem cera, de você revelar quem você é de verdade. Eu quero te falar algo nessa noite. Para você ter um relacionamento com Jesus, você precisa se despir de toda a tua vaidade, de toda a tua arrogância e prepotência, e se entregar àquele que tudo vê. É impossível termos um relacionamento com Deus se nós, de fato, não formos sinceros. Senão as nossas orações vai ser o que diz Isaías, como vãs repetições, que repetem sem entendimento. Precisamos entender que precisamos do Senhor, que precisamos ser livres, transparentes, verdadeiros. Precisamos ser sinceros. Não existe segredos, queridos. Não existe mágica para você experimentar o novo de Deus sobre a tua vida. É simples, mas é profundo. Você precisa ser verdadeiro. Sinceramente, eu me preocupo com uma realidade que nós temos visto hoje em dia. Um evangelho de frases de efeito, um evangelho triunfalista, que apresenta apenas a porta da graça. Louvado seja o nome do Senhor pela porta da graça, que é um favor que de fato não merecemos. Mas o evangelho não é só graça, o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é confissão, o evangelho é sinceridade. Só a graça não é suficiente para você viver a plenitude de Jesus. As palavras de Jesus, as palavras dos profetas eram intimações ao arrependimento. O próprio João Batista, ele pregava com intrepidez e ousadia.
O ministério de João Batista foi de 6 meses. Ele ficou 18 anos de preparação no deserto e 6 meses de ministério. E a sua pregação era: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisamos entender que, apesar de termos um evangelho simples e puro, genuinamente verdadeiro, que a graça veio para todos os homens, precisamos entender que existe a cruz, existe a renúncia. A renúncia implica em você dizer quem de fato você é. E para você recomeçar em Deus, você precisa ser verdadeiro. Você não pode fazer como Nicodemos, que procurou Jesus à noite. Voltando ao texto, é de admirar que, dentro da perspectiva humana, um homem como Nicodemos, um doutor da lei, procurar um jovem rabino era inconcebível, como eu falei anteriormente. E a proposta de Jesus não era nada convencional. Jesus, ele fala: tu quer ver o reino de Deus? Tu quer nascer da água e do Espírito? É necessário nascer de novo. É necessário recomeçar. É necessário você abrir mão de toda a tua teologia, de tudo aquilo que você julga ser certo, de tudo aquilo que você entende que é o caminho, para viver o novo de novo na tua vida. Fato é que Deus tem dado essa palavra desde o ano passado, de vivermos o novo novamente, de recomeçarmos. E a proposta de Jesus para Nicodemos foi essa: zero placar. Recomeça, Nicodemos. Nasce de novo. Para ser bem honesto, recomeçar não é fácil para ninguém. Imagina para um homem que era considerado o chefe dos judeus. Era como se o aluno ensinasse ao professor, dentro da perspectiva do farisaísmo. Era inconcebível, dentro da religião judaica, um velho se submeter ao novo. Mas fato é que Deus, Ele não põe vinho novo em odre velho. Deus não faz remendo novo em roupa velha. Precisamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos capítulo 3, ele fala algo muito interessante. A partir do versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, a verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que possa conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo também era um homem letrado, um doutor, mas quando ele teve a visão do Filho do Homem, de Jesus, ele caiu do cavalo e ficou 3 dias cego. Ele entendeu que era necessário ele abrir mão de toda aquela casta religiosa para viver um tempo novo da parte de Deus. Apesar de recomeçar não ser uma tarefa simples, como eu falei, Deus recomeçou muitas vezes. Deus recomeçou com Noé. Ou você acha que foi fácil Deus exterminar toda a humanidade da época e recomeçar com 8 pessoas? Deus recomeçou com Jesus, porque o primeiro Adão, como disse Paulo, não deu certo. Então Deus enviou o segundo Adão, que foi Jesus. Ele recomeçou conosco.
Talvez você não saiba, mas eu já tive que renunciar e voltar muitas vezes do zero. Eu quero abrir um fato para vocês aqui nessa noite. Eu já fui disciplinado muitas vezes. Eu parei de contar em 12. Eu parei de contar em 12. Existem as disciplinas diretas da igreja sobre a tua vida, fora aquelas do Espírito Santo no decorrer da nossa história. Mas, especificamente, 12 vezes. Como eu ministrei no meio do ano passado, eu fiquei 10 anos sem ministrar publicamente. Não que esse seja um fim, mas, de fato, eu estava inabilitado para ministrar aqui. E muitas vezes eu tive que recomeçar. Mas teve um ano de 2008 especificamente, quando eu considero ter sido o tempo mais difícil da minha caminhada. Eu absolutamente desisti de recomeçar. E eu entrei no que eu chamo de limbo. Limbo no dicionário popular significa as margens, lugar de colocar aquilo que não tem valor. Foram 3 anos no limbo. No livro Deserção Vocacional, se você tiver acesso na locadora, compra e abençoa a igreja missionária. Eu falo um pouco sobre isso. Sobre esses 3 anos de um vazio existencial, de não querer mais recomeçar. Você já parou para pensar que você pode estar no limbo? Que você pode estar nesse estágio, aonde você simplesmente desistiu de tudo? Aonde você não quer mais recomeçar? E você entra pelo caminho que eu chamo que é o pior caminho da vida cristã, que é a indiferença. Que é quando a opinião das pessoas e tudo aquilo que Deus está fazendo já não tem tanto sentido mais para você. E aí o próximo passo é a apostasia. E depois da apostasia, o secularismo, e o final é trágico. Então, querido, querida, nessa noite, se você está nesse estágio de limbo, às margens do que Deus está fazendo no Brasil e no mundo, e na igreja em Cabo Frio, eu te chamo nessa noite ao arrependimento, ao recomeço. Não existe uma outra alternativa. Não existe um outro caminho. Não existe você ficar simplesmente quieto, amargurado, achando que o seu silêncio, a sua indiferença vão resolver os seus problemas. O que resolve de fato os seus problemas é você recomeçar. É você reagir quando a palavra de Deus vem sobre você. É você dar uma resposta à voz de Deus. É você dar uma resposta à provocação do Espírito Santo. Eu lembro que no ano de 2011, num retiro de carnaval, o tema do retiro era Reavives o dom que há em ti. Se eu não me engano, era esse o título. E Deus trouxe uma palavra tão profunda dentro de mim, que eu vi a minha condição de estar no limbo. E a primeira coisa que eu fiz foi puxar um casal de irmãos e confessar os meus pecados, dos piores que você possa imaginar. E eu falei: Jesus, eu quero começar do zero. Eu quero recomeçar contigo. E desde então, nós temos semeado uma semente diferente. Mas isso não me isenta, porque outras vezes eu tive que recomeçar. Então, recomeçar se faz necessário quando nos encontramos nesse quadro de apostasia e indiferença. A proposta de Jesus para Nicodemos foi essa: recomeça. E talvez você se pergunte nessa noite: mas por onde eu devo recomeçar?
você deve recomeçar pelos fundamentos. Os fundamentos são os alicerces da sua vida. Os fundamentos são as verdades que você deixou de lado. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz que devemos nos apegar às verdades aprendidas para que em tempo algum nos desviemos delas. As verdades que você aprendeu no decorrer da tua história, que talvez você tenha deixado de lado, você precisa recomeçar novamente. Você precisa rever os teus fundamentos. Você sabe exatamente o que você deixou para trás. As práticas das primeiras obras. Você sabe. Você sabe que Deus está falando contigo nessa noite. E Deus é muito específico. Deus é cirúrgico. Eu sei que existem pessoas que estão vivendo às margens. Vê esse movimento de Deus, mas não consegue se ver inserido dentro desse mover do Espírito Santo. Mas por que Deus quer recomeçar? Nós precisamos entender os sinais de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de preparação, onde Deus está pegando a terra e está arando. Deus está fazendo no Brasil uma limpa na corrupção. Temos entendido que apesar dos pesares, dos grandes desafios que nós temos como nação brasileira, temos visto um quadro sendo transformado. Os corruptos estão caindo. Deus está arando a terra, está tirando aquilo que não presta, está preparando a terra para um grande derramado Espírito Santo que vamos viver nesses dias. Eu creio que a igreja aqui em Cabo Frio vai experimentar um tempo de multiplicação tão grande, tão profundo, que vamos alargar nossas fronteiras, que vamos alargar os toldos, que vamos alcançar as nações, que daqui sairão missionários, profetas, pastores, evangelistas, mestres, cheios do Espírito Santo. Deus tem se encarregado de levantar uma geração que vai abalar as faculdades, as universidades, as escolas. Eu e você não podemos ficar de fora desse mover do Espírito Santo. Precisamos entender os sinais. No dia de ontem, Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, ele, no seu discurso de ódio, ele incendiou a nação venezuelana que está do lado dele, contra o Brasil. Ele recebeu a tiros o auxílio do Brasil para um povo faminto que está lá em Roraima, nas fronteiras com a Venezuela. Mas na mesma hora, lá nos Estados Unidos estava acontecendo um movimento onde mais de 60 mil jovens reunidos, eles estavam clamando, e a igreja brasileira estava lá com uma representatividade enorme, e clamando por um tempo novo na nossa nação. O que eu entendo com isso? Que Jesus estava dizendo assim, olha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta o sistema corrupto, comunista, tentar invadir a nossa nação, porque temos um Deus poderoso, que não adianta. Jesus está falando isso. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você,
não podemos ficar isentos desse movimento do Espírito Santo para os nossos dias. Semana que vem, vamos ter um período extremamente complicado, onde hostes malignas, principados, potestades se levantarão na nossa nação. Mas nós estaremos orando. A igreja brasileira marchará em direção aos principados e potestades. Temos visto Deus provocar a igreja para um tempo novo de oração. Na sexta-feira passada, estávamos reunidos no monte Morro da Guia, que foi um tempo maravilhoso, uma espontaneidade de canções de oração. Não queríamos ir embora e cantávamos canções de marcha, porque Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No início do ano, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, esteve no Brasil. E ele fez uma aliança com a nossa nação. Ele fez um acordo de fidelidade com a nossa nação. Sabe o que Deus estava falando para o Brasil? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você consegue imaginar? É como se o rei Davi, se o Brasil vivesse nos tempos da antiguidade, é como se o rei Davi pegasse uma caravana e viesse ao encontro de um presidente brasileiro e decretasse uma aliança. Você consegue entender os sinais proféticos para os nossos dias? De fato, Deus está levantando a nossa nação e nós não podemos simplesmente por conta de caprichos, por conta da nossa arrogância, da nossa soberba, não quero recomeçar, estou saturado, estou cansado, não dá para mim. É tempo de recomeçarmos, é tempo de bater a poeira do corpo, se colocar em prontidão de guerra, porque Deus vai levantar a igreja como um exército com bandeiras. Um dos atributos de Jesus é o Jeová Shabaoth, que significa Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. E esse Deus está dentro de você. Nós não temos dimensão, queridos, do poder e da autoridade que está sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes, simplesmente ignoramos e vivemos a nossa vida às margens de tudo aquilo que Deus está fazendo, por conta do nosso orgulho, das nossas vaidades, da nossa autoimagem. É tempo de recomeçar. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Começa a interceder. Levanta as tuas mãos como Moisés levantou a mão dele. Você que fala em línguas, fale em línguas. Urabashuri que andará barabarabassuri ururururu. Isso.
Vamos incendiar esse lugar. É uma preparação. Vamos incendiar esse momento. Labachoro cororo masura canarabata carabatara baixarabas. Choro barobalo basura roro bolobora maramaras. Oh! Choro candalabalamas. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Ei! Ei! Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. É, Senhor! Vem mais uma vez e faz tudo de novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh! Você que precisa recomeçar, vem aqui. Vamos orar juntos. Existem muitas pessoas que querem recomeçar. Chegou a hora. Pode vir. Vem recomeçar. Vem recomeçar. Ebarabatu coromassura de baixo. Baixura de rabalabassura. Bashuri Kandarabarabasura. Herabarabarabashuri de Balabassura.
Ora candala bassurinda chamas. Era bachoro dororo coro bala bassuranda ramas. Chembere barabala bassurinde malabas. Charana malala labassalas. Meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Vem, vem. Até que o Senhor venha. Aleluia. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ora bachuri ne balabasuri namas. Era bachuri coramas. A igreja que não veio aqui na frente, você tem um papel de intercessão. Então levante as suas mãos com a autoridade que Deus te deu e vamos interceder. Você não é participante só para vir aqui numa reunião como essa. Você precisa se envolver. Se envolva. Rei. Labachure que era basura que era mais. Você que ainda não veio por uma vergonha, dá tempo. Dá tempo. Você sabe que Deus está falando contigo. Existem mais pessoas que precisam recomeçar, que precisam reiniciar a sua caminhada. Vamos interceder, igreja. Levanta suas mãos. Hey! Hey! As promessas que moraste, até meu ser desfeito ser. Teu amor envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, aleluia.
Levante as suas mãos. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Oh, que amor é esse? Me lembraste. Deus tem uma promessa para você. De tuas promessas me moldaste. Ele vai cumprir. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Vamos estremecer o céu. Capturou. E para ti, e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu Aleluia. Abraça a pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela e fala assim: Deus tem uma promessa na tua vida. E Ele vai cumprir essa promessa. Porque Ele é fiel, ainda que você seja infiel. Pai, louvamos o teu nome, porque a tua presença é real, inconfundível. Senhor, tu tem levantado uma igreja aqui em Cabo Frio, e tu há de edificá-la. Senhor, as tuas promessas são reais. Ó Senhor, e nós cremos que muitas histórias recomeçaram nessa noite. Tu edificou valores, tu restaurou princípios. Senhor, houve arrependimento, houve quebrantamento, houve choro, Senhor. E a Bíblia diz isso, que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aplauda o Senhor lá em cima. Ei! Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Baixou. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Você pode cantar ao Senhor. Me lembraste, me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou. E para ti nós iremos. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e rendo a ti.
Fecha os teus olhos. Lembra do teu chamado. Ele está te preparando para o melhor. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, me lembraste. Se lembra aí das tuas promessas, das promessas do Senhor sobre a tua vida. Até meu ser desfeito ser, teu amor envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Até meu ser desfeito ser. Levanta as tuas mãos, como uma criança que depende do pai. Uma criança que não sabe andar, e estende a mão para o pai. Oh! Mais uma vez. E para ti eu com essa inocência. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Levante suas mãos, aleluia, aplauda, aplauda o Senhor, aleluia, oh.